Fala, meus amores! Que bom, eu estava aqui pensando um pouquinho e lembrando do professor Leonardo Boff. Ele vai dizer que o deserto é a pátria da humanidade. E aí ele vai dizer que o deserto é a pátria da humanidade porque a condição humana, rica em tantas potencialidades, ela é capaz de fazer com que o desafio seja facilmente por nós incorporado e modificado no processo da criação de uma solução. E ele conta a história, né, que aqueles que nos precederam na condição humana, eles viviam nas florestas africanas, verdadeiros paraísos. E justamente por isso não tinha necessidade de pensar, uma vez que a natureza, de modo tão farto, lhes oferecia o que comer e beber. E que de repente alguém desgarra do grupo, e coincidentemente uma mulher, Lucy, e justamente pela chegada ao deserto, ingressou na aridez da existência, desenvolveu-se então aí o cérebro para lembrar que na dificuldade tornamos-nos mais fortes do que acreditávamos que éramos. Isso é muito bacana, né? E aí ele vai cunhar essa ideia de que o deserto é a pátria da humanidade. Eu estou passando hoje rapidinho aqui para dividir com vocês, além dessa doce lembrança do velho e bom Leonardo Boff, trazer um pouquinho Nietzsche. Hoje mais cedinho eu estava dando uma cutucada aqui em Vontade de Poder e parei no prefácio. Parei no prefácio porque não precisei ler mais nada. Tudo o que eu precisava eu encontrei em uma simples frase. Nietzsche começa o prefácio do livro dizendo: grandes coisas exigem que nos calemos a seu respeito, ou que falemos com grandeza. Grandeza quer dizer inocência. Olha que coisa bacana, né? Grandes coisas exigem que nos calemos a seu respeito, ou que falemos com grandeza. Grandeza quer dizer com inocência. É uma inútil mania humana de querer explicar tudo e às vezes esquecemos que a mais linda das explicações está na inocência da contemplação. E por falar em inocência, lembrei então do velho e bom poeta do Pantanal, o queridíssimo Manuel de Barros, que se atreve a brincar sempre com as palavras. E Manuel vai dizer assim: no descomeço era o verbo. Só depois que veio o delírio do verbo. O delírio do verbo estava lá no começo, lá onde a criança diz: eu escuto a cor dos passarinhos. A criança não sabe que o verbo escutar não funciona para cor, mas para som. Então, se a criança muda a função de um verbo, ele delira. E pois, em poesia, que é voz de poeta, que é voz de fazer nascimentos, o verbo tem que pegar delírio. Amores meus, almas minhas, que tenhamos a capacidade de nos encantar e reencantar, principalmente na aridez. Momentos como o que vivemos, que roubam de nós talvez todas as certezas, convicções e seguranças, são momentos que nos exigem ainda mais inocência, ainda mais delírios, ainda mais possibilidade de sermos capazes e atentos e atentas ao espetáculo da vida. Um beijo no coração, um bom sequenciar de semana, ocupado sim por saúde, por sabedoria, por coragem, por discernimento, mas acima de tudo, por esperança, fé e sentido. Que a vida nos leve muitas coisas, mas que tenhamos sempre a coragem de ressignificá-las, trazendo e ocupando-as com sentido, porque assim caminhamos bem e melhor. Beijo no coração.